Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar um recurso que com certeza que irá substituir os interruptores paralelos e intermediários. Eu acredito que você vai gostar muito. Eu sou Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo do canal Trick Drawing. Bom galera, a tecnologia que eu vou apresentar aqui que é esse carinha aqui, ó. O nosso relé de impulso, ou em alguns outros locais você também pode encontrar ele com o nome de teleinterruptor. Bom, qual que é a ideia desse tipo de dispositivo? Bom, então ele tem aí a possibilidade de acionar, nesse caso, nesse modelo, duas cargas, no caso duas lâmpadas, tá? Através de interruptores pulsadores, como está sendo apresentado aqui desse lado, ó. Então tem um pulsador aqui e outro aqui, tá? E a facilidade que ele promove é permitir que você consiga inserir quantos interruptores pulsadores você precisar, tá? Desde que eles fiquem aí em paralelos, como é o caso aqui da ligação que eu já vou abordar com vocês. Bom, então deixa eu mostrar ele funcionando para depois já abordar como que é a ligação dele, explicar esse emaranhado de cabos aí. Então já notem que já começou aqui com uma lâmpada ligada, tá? Então eu tenho aqui um primeiro pulsador. Então, e eu posso pressionar tanto o primeiro quanto o segundo, tanto faz, ó. Então, primeira posição liga as duas, depois ele liga da direita, depois a da esquerda e desliga as duas, tá? E eu posso fazer esse acionamento alternando aqui entre os pulsadores, ou posso fazer também tudo através de um pulsador só, tá? Bom, então esse relé de impulso da Finder, o 2604, ele serve para você fazer criação de cenas em um ambiente, tá? Então você quer uma iluminação na parte da frente de um cômodo, na parte de trás, então você consegue fazer essa combinação de iluminação. Bom, então vamos aí apresentar, destrinchar toda a ligação. Só vale aí salientar e fazer uma observação que eu já postei aqui um vídeo, na verdade já temos até uma playlist apenas sobre relé de impulso. E essa ligação que vocês estão vendo na prática, ela foi abordada, vou mostrar aqui no tablet, ó. Em um outro vídeo que eu fiz, eu desenhei tudo no AutoCAD e fiz a simulação e mostrei o funcionamento, tá? De forma bem mais detalhada. Então se você quiser saber da teoria sobre ele, já vou deixar o card aqui no canto superior direito para você poder acessar esse outro vídeo e tirar suas dúvidas, né, e tudo mais. E também já aproveitando essa questão de dúvida, caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou principalmente uma sugestão, já vai lá no nosso Instagram @trick.drawing. Então vamos para a ligação. Liga aqui. Bom, então primeiro a gente tem que analisar o seguinte. Eu estou pegando aqui do nosso disjuntor monopolar uma fase para alimentar o interruptor, o pulsador, tá? Então nota aqui que ocorre uma derivação, né? Ele tem essa possibilidade de duas conexões e ao mesmo tempo que eu levo para o primeiro interruptor, eu vou levar para o segundo interruptor. Caso eu tivesse aqui mais um terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante, o procedimento seria o mesmo. Eu iria ligar aqui do parafuso do meio para o parafuso do meio do próximo interruptor pulsador e assim sucessivamente, tá? Os retornos aqui identificados, aqui apresentados na cor branca, também vão seguir a mesma sequência. Então eu tenho aqui, ó, esse retorno saído de uma extremidade, ele é conectado aqui na extremidade do segundo interruptor, ok? E depois ele vai direto para o nosso relé de impulso. Tá? Então, o nosso relé de impulso nada mais é do que uma bobina, como a gente consegue enxergar um pouco aqui, tá? E nós conseguimos, ao energizar essa bobina, fazer com que o acionamento mecânico dele mude de posição, de tal forma que ele promova o acionamento, o fechamento, a abertura de um contato elétrico, tá? Na verdade aqui de dois contatos elétricos. Então, nesse caso, eu vou dar um zoom agora melhor aqui nele. Bom, então aqui a gente consegue analisar o seguinte, saindo do interruptor, ele está vindo para esse terceiro parafuso, que é uma parte da bobina, tá? Que é um terminal, um polo da bobina, e aqui do outro lado nós temos o terminal aqui ligado com o neutro, então nós estamos levando o neutro direto para a bobina. E esse mesmo neutro, notem que aqui nós temos dois condutores, porque o neutro que alimenta o nosso relé de impulso também é o neutro que vai para o receptáculo, que vai alimentar as duas lâmpadas, tá? Então toda vez que esse retorno aqui ele recebe um pulso, ou melhor, ele conduz um pulso aqui para o nosso relé de impulso, os contatos elétricos aqui dentro, os contatos vão mudar de posição.
E os contatos eles precisam ser energizados, né? Eles precisam ter o que seccionar. Tá? Então nós temos aqui esse fio vermelho que é o condutor fase, onde ele alimenta esses dois parafusos aqui, essas duas conexões da esquerda, que são dois contatos. Então esse aqui é o polo do primeiro contato e esse aqui é o polo do segundo contato. Ou seja, esse primeiro parafuso ele possui um contato com o último, da mesma forma que o segundo possui contato com o penúltimo aqui. Por isso que a gente está fazendo aqui esse jumper para interligar os dois. Bom, e conforme aqui nós damos os pulsos aqui no interruptor pulsador, o que vai acontecer? Aqui dentro ele vai fazer o seccionamento de tal forma que ele vai promover o acionamento ou das duas lâmpadas através aqui dos dois retornos, tá? Ou de forma alternada como foi apresentado, beleza? Povo é povo, tudo bem com vocês? Hoje em mais uma aula aqui de comandos elétricos eu vou apresentar o funcionamento deste cara aqui, que nada mais é do que um relé de impulso. Então esse componente aqui é bastante utilizado tanto em instalações elétricas quanto em comandos elétricos. E eu já fiz algumas aulas sobre esse assunto aqui. Se você já gostou sobre o tema da aula de hoje, aproveite esse momento aqui rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para constantemente receber avisos sobre as nossas aulas aqui do canal. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, tô aqui com o meu celular com o aplicativo aberto, aplicativo esse que eu já utilizei em outras aulas, e caso você queira saber utilizar esse aplicativo, vou deixar um card aqui no canto superior direito, ok? Mas hoje nós vamos falar basicamente desse modelo aqui de bobina, desse modelo de dispositivo que é um relé de impulso, tá? E como eu falei, a gente chegou a fazer aulas teóricas e práticas sobre ele. Também vou deixar o card aqui no canto superior direito, aqui na descrição. Mas basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar o funcionamento dele. Então eu vou pegar aqui uma fase, vou rotacionar essa fase, afastar mais um pouquinho. Aqui embaixo eu vou pegar um neutro, poderia ter pego até a dupla, né? Mas tudo bem. Vou rotacionar, colocar aqui embaixo, puxar mais para cá. Ok, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um contato aberto, uma botoeira aberta, tá? Vou posicioná-la aqui e vou pegar mais uma também para colocar em paralelo, tá? Para ter dois pontos de controle, porque o nosso objetivo vai ser efetuar aí uma simulação onde o resultado que nós vamos obter é praticamente o mesmo do que interruptores paralelo ou paralelo com intermediário. Também mais um assunto aqui das nossas aulas de instalações elétricas, card no canto superior direito. Bom, então, além de termos aqui os interruptores e o nosso relé de impulso, vamos pegar aqui um contato aberto, tá? Puxar mais para cá a tela. E vamos aqui embaixo na nossa biblioteca aqui de componentes e lá no final pegar uma lâmpada, tá? Então nosso ponto de iluminação, deixar mais para cá, esse aqui mais afastado. Bom, vamos às ligações. Perfeito, então nesse momento ao darmos play, então ao pressionar S1, notem que energiza a bobina do contator K1, o seu contato auxiliar 1314 vai mudar de posição e consequentemente a lâmpada ali, que no caso está na cor vermelha, ficará acionada. Ao despressionar a botoeira, eu estou cortando a alimentação, porém o contato permanece fechado. E aqui eu não tenho um contato de selo. Isso é uma característica desse relé de impulso, ou também conhecido como teleinterruptor. E eu posso agora desligar pelo S1 novamente. Então a cada pulso que ele recebe, ele altera a posição do contato auxiliar dele, que no caso ali é esse 1314. E o mesmo ocorrerá se eu fizer o acionamento através do S2, seja para ligar e desligar, ou eu posso ligar por um interruptor e desligar pelo outro, tá? E eu posso aí colocar a quantidade que for necessária de interruptores pulsadores em paralelo para atender a minha lógica. Isso é muito útil porque você deixa de utilizar interruptores paralelos e interruptor intermediário, o que reduz muito a quantidade de condutores utilizados aí para os retornos, beleza?
Povo e povo, bem-vindos aí a mais um vídeo de instalações elétricas prediais. Eu sou o Patrick Silva e hoje eu vou dar continuidade a um assunto que me pediram bastante, que é referente ao relé de impulso. Na verdade, eu já fiz 2 vídeos referentes a esse assunto. Um é explicando o que é o relé de impulso e o outro foi uma aplicação para acionamento e inversão de rotação de um motor trifásico. Tá? E hoje eu vou mostrar um comparativo do relé de impulso 2604 e um outro relé de impulso que colocaram no Facebook referente ao 2705. Tá? Então são 2 modelos que teoricamente fazem a mesma coisa, mas tem algumas características em particular que, se não observadas, podem ocasionar algum erro de montagem, até mesmo de funcionamento. Bom, então aqui eu não vou detalhar o funcionamento do relé de impulso. Vou deixar o card aqui do lado para você assistir esse vídeo e entender melhor sobre o assunto. Bom, aqui nós temos a ligação de um relé de impulso em 127 volts, tá? Nossa carga e alimentação dele é 127 volts. E aqui do lado eu tenho ele fisicamente, tá? Um desenho que eu peguei do próprio site da Finder. E o que acontece? Aqui nós temos o terminal 1, 3 e aqui do lado 1 e o 3 e o A1 aqui. E do outro lado o A2, o 4 e o 2. Como a gente tem aqui tanto um quanto o outro, tá? Para ficar o mais próximo, o mais didático possível. Qual que é a lógica aqui? O que eu quero frisar é que a bobina do nosso relé de impulso ele tem uma alimentação independente dos contatos aqui que seccionam a alimentação da carga, no nosso caso aqui, que alimentam a lâmpada, ok? Então são alimentações diferentes, tá? E o que acontece? Eu tenho aqui os interruptores pulsadores, ok? Conforme eu pressiono aqui, dou um pulso, ele vai seccionar o neutro, vai fechar o circuito aqui e vai ocasionar um pulso. E aí o acionamento eletromecânico aqui vai fazer a abertura ou fechamento desses 2 contatos. Ah, mas espera aí, tá errado isso aqui, o neutro ser seccionado pelo interruptor pulsador. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu comentei, que vai explicar por que isso está acontecendo, ok? Mesmo a norma falando do contrário, existe essa possibilidade do seccionamento do neutro. Vai lá que você vai entender melhor sobre isso. Bom, agora o que acontece? Quando a gente parte para o segundo aqui, para o 2705, tá? Que o pessoal fala que é uma cor alaranjada, né? Nós temos aqui ele fisicamente, né? E notem aqui embaixo que é um pouco diferente o esquema de ligação. Nós temos aqui o terminal 2 e o terminal 4, assim como nós também encontramos aqui no relé de baixo, mas ele não tem a parte de entrada, tá? A alimentação não tem o terminal 1 e o terminal 3. Aqui nós temos um único terminal que alimenta, que é o A1. Tá? E esse A1 é o mesmo terminal, a mesma conexão que alimenta os contatos, é a conexão que alimenta aqui o nosso relé de impulso. Tá? Então, nós temos que tomar o devido cuidado com essa ligação, em que terminal nós vamos inserir os interruptores pulsadores. Pode parecer besteira, pode parecer óbvio, porém o óbvio precisa ser dito. Tá? Então, aqui do lado eu tenho o desenho do esquema, tá? Eu copiei só essa parte do desenho, joguei para cá. Então aqui eu tenho uma alimentação em 220 volts, tá? Então aqui 2 interruptores pulsadores, tá? Ligados em paralelo, eles estão seccionando a fase S, tá? E eles estão dando pulso aqui no A2. E notem o seguinte, a fase R aqui do nosso disjuntor bipolar, ela vai direto para o A1. Então, a fase R ela tem a função aqui de alimentar a bobina do meu relé de impulso e, além disso, alimentar aqui os contatos que estão aqui dentro, ok? O contato 2 e o 4. Dessa forma, quando a gente pressiona aqui um dos 2 interruptores e der um pulso, um dos 2 contatos aqui, ou os 2, eles vão se fechar, levando até a lâmpada a fase S. Tá? A fase R. E se a gente olhar aqui, a fase R está chegando nas lâmpadas e do outro lado tem a fase S aqui, ok? E aí a gente fecha o circuito e a lâmpada acende normal, como deveria acontecer. Olhando apenas o funcionamento, os 2 são praticamente idênticos, tanto esse modelo quanto o modelo de baixo. Tá? O que é importante frisar, repetindo, é justamente essa questão da alimentação. No anterior, eu poderia tranquilamente retirar os pulsadores, deixar de seccionar o neutro e colocá-los aqui, ó, nesse pedaço aqui, e seccionar a fase, tá? Seccionar a alimentação que vai chegar no A1. Aqui eu posso tranquilamente ter essa mudança, tá? Da posição dos interruptores. Por sua vez, se eu fizer isso agora nesse modelo,
eu já vou ter um problema enorme, porque se eu colocar o seccionamento desses interruptores aqui, se eu mudar a posição e colocar no A1, além de permitir o pulso, porém, na hora que eu soltar o interruptor, eu estou cortando a alimentação e, por sua vez, as lâmpadas não vão funcionar mais. Tá? Então, na hora que eu der um pulso, vai ligar a lâmpada, mas na hora que eu soltar o interruptor, ele vai cortar a alimentação. Tá? Então, nesse caso aqui, é importante você analisar e verificar se você de fato está ligando aqui no A2, ok? Fala povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula nós vamos apresentar alguns modelos aqui de relés de impulso, sendo que alguns deles nós já tratamos em aulas anteriores e nós vamos mostrar algumas diferenças que existem entre eles e principalmente aplicações. Então se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber avisos das aulas que ocorrem toda segunda e quinta-feira. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, eu já vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo uma playlist sobre o assunto dos relés de impulso que nós trabalhamos com esses dois e na verdade o objetivo principal, além de mostrar esses dois, é esse aqui que nós ainda não gravamos uma aula e mostrar algumas características particulares desse dispositivo. Primeiro, os três são relés de impulso, então cabe aqui fazer uma observação que neste primeiro modelo ele possui nesses dois parafusos a sua bobina e ele possui dois contatos totalmente separados, onde o primeiro ele está aqui deste primeiro até o último parafuso, ou seja, a energia, a alimentação entra no primeiro e sai pelo último. E aqui você tem o segundo parafuso, onde ele tem um segundo contato, onde a corrente elétrica entra pelo segundo parafuso e sai aqui pelo penúltimo, ok? Então são dois contatos totalmente independentes um do outro. Já o nosso segundo modelo, ele apresenta aqui impresso na parte frontal a ligação e como que estão conectados os contatos internamente. Então é possível observar que o terminal A1 aqui do nosso relé é o mesmo terminal que, além de alimentar a bobina, também irá alimentar aqui a parte superior dos contatos. Ou seja, nesse caso, para que ele funcione, eu sou obrigado a seccionar a alimentação da bobina, ou seja, aqui do terminal A2. O A1 deve ficar constantemente energizado, uma vez que se eu cortar a alimentação daqui, se eu colocar o interruptor neste parafuso, eu corto consequentemente a alimentação dos contatos e, por sua vez, do circuito de iluminação, potência, enfim, do que estiver ligado a estes contatos. Esse daqui é um pouquinho diferente. Tá? Primeiro, ele tem aqui um formato semelhante a um disjuntor ou a um DPS. E ele tem aqui na parte frontal a possibilidade do acionamento. Então, se eu pressionar, notem que esses dois pininhos eles mudam de posição e ambos mudam ao mesmo tempo. Olha lá, pressiono e despressiono, ok? E ele aqui do lado já possui o diagrama de ligação, de tal maneira que ele apresenta para nós que nós temos aqui A1 e A2, que é a bobina, e nós temos a primeira sequência, onde ambos contatos ficam abertos, e após o pulso na bobina, os dois contatos ficam fechados, ou seja, dois contatos abertos e dois contatos fechados. E talvez nesse momento você já esteja se perguntando qual é a utilidade de ter dois contatos que ficam abertos ao mesmo tempo e fechados ao mesmo tempo, sendo que nos outros dois modelos existe aí uma alternância entre o acionar e o desacionar desses contatos. Ok, vou responder isso. Esse tipo de contato, esse tipo de lógica de acionamento é utilizado quando você tem uma alimentação de um circuito de iluminação ou de uma carga em 220 e você não quer levar uma fase direto para essa carga, para essa lâmpada, levando em consideração que aqui nós estamos falando que entre fases nós temos 220 volts e entre fase e neutro nós temos 127 volts. Precisamos fazer essa ressalva. As duas fases elas chegam aqui no interruptor e aí os dois retornos saem e vão para a lâmpada, garantindo aí, atendendo o NBR 5410, ok? Ele faz a mesma coisa do que o interruptor bipolar simples. Se você não sabe o que é o interruptor bipolar simples também, dá uma olhada aqui no card da nossa aula de instalações elétricas. Na nossa próxima aula nós vamos apresentar essa montagem aqui na prática, apresentando o seu funcionamento. Beleza? E se você quiser o resumo aqui da nossa aula de relés de pulso ou teleinterruptores, dá uma olhada no nosso Instagram, @trick.drawing, ou também no nosso site, o trickdrawing.com. Beleza? Fala povo, hoje eu vou falar sobre relé de impulso, mas na verdade sobre algumas informações erradas que acabam falando ao oferecer
o relé de impulso para o cliente para uma nova instalação. Então, se você gostou do assunto de hoje, aproveita que rapidinho se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque nós temos aulas toda segunda e quinta-feira. Eu sou o Patrick Silva e seja muito bem-vindo aqui ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então olha só, povo e povo, estou aqui com esses 3 modelos, mas qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Primeiro é atender uma solicitação do pessoal que fez download lá do nosso e-book, o Guia Prático de Instalações Elétricos, tá? E também para responder uma pergunta que foi feita lá na caixinha do Instagram, né? O @trick.drawing, que é sobre o consumo de energia elétrica. Então existem muitas pessoas que dizem que os relés de impulso acabam consumindo mais energia elétrica justamente por possuir bobinas que fazem aí a alternância, né, o acionamento ou desacionamento dos contatos. E hoje eu vou mostrar para vocês como que isso funciona e se de fato isso é verdade, né? Então, esses 3 modelos aqui nós já tratamos em aulas anteriores e se você quiser dar uma olhada, tem o link aqui na descrição do vídeo com material complementar, material para download, e eu vou mostrar como que funciona isso por dentro. Então olha só, nós temos aqui o relé 2604 ele aberto para conseguir enxergar melhor todas as partes mecânicas internas. E olha que interessante, de fato, né, nós temos uma bobina, acredito que isso não seja novidade para ninguém, e ele possui o seguinte mecanismo. Nós temos aqui dentro essa engrenagemzinha, né, esse came aqui, que ele que irá promover, né, o acionamento ou desacionamento dos contatos. Então o que ocorre? Quando esse relé é energizado, o que vai acontecer? Esse dispositivo, essa bobina vai energizar e esse contato aqui, ó, essa chapinha metálica, ela vai se deslocar ao encontro, tá, da bobina. E quando você despressiona, desenergiza a bobina, ele volta. Perceba o seguinte, que toda vez que ocorre esse acionamento e esse avançar da alavanca, o que acontece? Esse disco aqui, tá, esse came, ele começa a mudar de posição. Ele muda de posição e fica, tá? Ele não retorna para uma posição anterior. Dessa maneira, perceba que se eu virar agora aqui de frente, nós temos aqui essas 2 bolinhas, esses 2 pontos aqui, que na verdade são 2 contatos. Então toda vez que você vem aqui e aciona a bobina, perceba, ó, acionei, eles mudaram de posição, soltei, permanece. Novamente, ela muda de posição, soltei, eles permanecem. E assim ele executa aquela sequência de acionamento de acordo com o estipulado pelo fabricante. A pergunta é, ele gasta mais energia por conta da bobina? Não, por quê? Uma vez que você pressiona lá o interruptor pulsador, ele vai energizar a bobina para efetuar aqui a movimentação do came, consequentemente a mudança, a alternância dos contatos, mas quando você despressiona, significa que a bobina não está mais energizada, ou seja, não está mais consumindo energia. Neste momento, o único elemento que consome energia é o seu circuito de iluminação. Então aqui a bobina ela não consome mais energia, ela não fica ligada constantemente, beleza? Se você quiser saber mais sobre o assunto, dá uma olhada aqui no nosso curso de instalações elétricas do zero. São mais de 150 aulas falando desde o interruptor simples até projeto elétrico unifilar. E também, se você quiser o nosso e-book com mais de 110 páginas sobre instalações elétricas, também tá tudo aqui na descrição do vídeo. Povo e povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui em mais uma aula de comandos elétricos, nós vamos apresentar a possibilidade de ligar um relé de impulso juntamente com um contator para fazer o acionamento de um motor. Se você já gostou do assunto de hoje, já aproveita agora esse momento rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom galera, eu já estou aqui com o aplicativo aberto espelhando o meu celular, assim como em todos os outros vídeos que a gente fez aqui da parte de comandos elétricos, e nós vamos mostrar hoje o funcionamento desse cara que eu estou selecionando, que é o relé de impulso. Então basicamente o relé de impulso ele promove o acionamento do seccionamento do contato dele através de um pulso na sua bobina. O contato dele está aqui do lado, que é o K1, ok? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre o relé de impulso, dá uma olhada aqui no canto superior direito, já fiz diversas aulas sobre esse assunto, tanto na teoria quanto na prática. Bom, então vamos lá, vou dar play aqui para começar a funcionar, e notem que basicamente nós temos aqui 2 botoeiras, né, 2 interruptores pulsadores, que é o S1 e o S2, que vão alimentar a bobina ali K1. Do lado nós temos aqui o contato aberto de K1,
E logo abaixo nós temos um contator KM1. O objetivo dele é justamente promover o acionamento ou desacionamento do motor, que está aqui mais à direita, tá? Então nós vamos aqui fechar o disjuntor, né, o disjuntor motor, e ao pressionar aqui o S1 ou o S2, notem que ele aciona o relé de impulso, consequentemente fecha o contato K1 e liga aqui o KM1. E aí o motor está fechado em estrela. E para desligar esse mesmo motor, você pode pressionar novamente o S1, que aí com esse segundo pulso ele desliga o contator e consequentemente o motor. Tá? E como os dois contatos aqui, as duas botoeiras, estão em paralelo, você consegue fazer esse acionamento por ambas. E você pode colocar quantos interruptores você julgar necessário para atender aí a sua necessidade. Okay? Então a lógica, o funcionamento é bem simples. Caso você queira esse esquema elétrico aqui, eu deixo ele disponível lá no nosso Instagram, o @trick.drawing. Ou também, se você quiser um material complementar mais detalhado, dá uma olhada no nosso site, o trickdrawing.com. Beleza? Povo, muito obrigado aí pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e sugestões, deixe lá nos comentários ou lá no nosso Instagram também. Falou, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.